Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Bacchili e esse é o EvoCast, o podcast da Evo2B. Aqui vocês vão acompanhar muito do nosso dia a dia, conversa com a nossa equipe, com os nossos clientes e fornecedores, onde a gente vai falar bastante do nosso trabalho da arquitetura e do design e todos os projetos que a gente atua. Acompanhem a gente nas redes sociais, links aqui embaixo, se inscrevam no canal em algum lugar aqui dessa tela e vocês vão ficar sempre sendo avisados dos nossos materiais, tá? O nosso podcast ele vai funcionar sempre comigo como apresentador, o Arthur Bones e a Júlia Lucian como convidados fixos, comentaristas e enxeridos, tá? Eu sou o CEO da Evo2B. O Arthur é um dos nossos coordenadores arquitetos, a Ju é a nossa gerente de design. Nós juntos somos parte da equipe de marketing da Evo2B. Oi, gente! Oi, gente! Bem-vindos ao podcast da Evo. E é importante dizer que tudo que a gente falar aqui representa a nossa opinião, né? As nossas vontades, os nossos anseios. Tá? É um bate-papo descontraído que vocês vão gostar. Tem propriedade para falar sobre o que a gente sabe. Exatamente. De experiência, mas é só isso. Ninguém tá dizendo que isso é regra de coisa nenhuma, tá? Exato. Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel Bacchili e hoje é mais um episódio do nosso EvoCast, o podcast da Evo2B. Hoje, o nosso segundo episódio é um bate-papo com os nossos convidados fixos, a Júlia Lucian e o Arthur Bones. Oi, gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar com uma pergunta muito importante. É ou não é verdade que tu está de férias, Arthur? Que veio aqui só para gravar esse programa? Eu tô de férias. Na verdade, eu não vim, eu fui convocado pra... Vai ficar chato? Não, eu quis vir pra gente tirar essa ideia do papel, pra realmente botar pra frente mais esse braço da Eu, que eu acho que tem muito pra colaborar pra todo mundo. Porque a frase antes de sair de férias foi: se não me chamarem pra fazer a gravação do podcast, eu não volto mais. Exatamente, então tem uma questão bem importante aí. A questão da marca, que eu acho que isso dentro da área que a gente atua, ela é uma coisa extremamente importante, né? Porque assim como tem a pergunta, né, que não tem resposta, quem veio antes, o ovo ou a galinha, no caso da arquitetura comercial, a pergunta seria o que vem primeiro, né? Vem o prédio ou vem a marca, né? E a gente sabe que a formação tradicional do arquiteto, ela nos leva, falando como arquiteto, Ju designer, Arthur arquiteto, mas não deem confiança. A gente sabe, a gente tem essa coisa que, porque a arquitetura é muito protagonista e tal, mas na prática, na nossa área, a gente sabe que não é assim, né? Porque o que veio antes foi sim a marca. Quase sempre, né? Exato. Queria que tu compartilhasse um pouco com a gente como que é esse nosso processo aqui dentro de, primeiro, criar uma marca e depois como que a gente faz uma leitura dessa marca e o caminho que a gente faz para chegar na materialização disso como arquitetura. Daí essa é para ti, Arthur. Nossa, pesado. Complexo para uma terça-feira essa hora. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue ter bem definido que a marca vai direcionar o projeto. Então, quando a gente já tem isso estabelecido, fica muito mais fácil de criar uma comunicação que seja como se fosse um reforço da marca, como se fosse uma forma simplificada de apresentar a marca dentro da construção para ela não ficar repetida. Porque o que acontece muitas vezes é: vamos encher a loja de marca porque precisa fazer o cliente saber que ele está dentro do projeto. Tá? Sim, aí sai carimbando o logo para tudo quanto é lado. Não resolve nada. Tipo, o cliente vai Não, pelo contrário, né? Porque fica super cansativo. Além de o cliente acabar gastando mais, né? Porque ele gasta reproduzindo o mesmo elemento e colocando por tudo quanto é lado. E às vezes uma informação mais sutil que remeta à marca vai ser muito mais eficiente do que repetir o logo dentro da loja várias e várias vezes. E uma coisa que a gente já passou aqui várias vezes é o desafio de... A gente vai trabalhar com uma rede que ela está em diversos tipos de bairros, né? Bairro de classe A, de classe média, de classe C, classe D, às vezes classe E. E como que a gente transforma, como que a gente consegue passar na loja, tanto na arquitetura como na comunicação visual, a mensagem da marca
em termos de materiais? Qual é o nosso limite da textura? Vamos lá, a gente vai da textura da madeira, da madeira natural, da imitação da madeira, a cor da madeira, a uma impressão de uma lona com textura de madeira, né? Como que vocês enxergam isso? Como a gente enxerga Desculpa. isso? Essa foi pesada. Mas Não, A gente pode combinar. Né? Não, mas eu acho que é muito sutil, mas a gente consegue fazer isso bem fácil. Não é fácil, mas é bem fácil. Com o tipo de frase que a gente aborda, com o tipo de conversa que tu vai ter com o cliente. Porque na parte da comunicação, geralmente tu vai ter alguma conversa direta com o cliente. E aí tu vai ter umas frases um pouco mais complicadas, tu vai ter umas frases um pouco mais simples. Tu vai ter algum tipo de desenho, de ilustração que seja um pouco mais subjetiva. Quando tu tá falando de classes um pouco mais altas, tu vai fazer uma ilustração um pouco mais direta e mais, tipo, ícones que representem exatamente o que a gente tá falando, quando tu tá falando de classes mais baixas. E na verdade, por percepção, é aquilo que a gente fala muito sobre bloco de concreto, o bloco aparente. Dependendo onde tu coloca, ele fica parecendo que ele foi esquecido. E dependendo onde tu coloca, parece que ele foi feito de propósito. É tipo brutalismo, né? É um gosto adquirido. Exato. Tu tem que... Se a minha mãe olha uma casa brutalista, ela vai olhar e vai dizer, meu Deus, que coisa horrorosa essa casa. Eu olho e acho maravilhoso. Mas não é um gosto adquirido. É um gosto né? adquirido e depende de como ele está sendo colocado. Porque tem muitas vezes que ele está colocado num lugar onde não se encaixa. E não se encaixa muitas vezes porque aquele público talvez não tenha esse repertório para conseguir chegar a apreciar aquilo. Né? E eu acho que muito envolve o trabalho da gente, principalmente da parte de arquitetura, fazer com que case esses elementos com o que está sendo proposto, né? Porque hoje em dia a gente tem tecnologias muito grandes que não necessariamente a lona impressa com MDF vai ser uma coisa esteticamente feia, porque hoje em dia já evoluiu tanto. Esteticamente feio a gente não aceita aqui. Então, o mais barato e tal. Então a gente pode ir para uma linha de materiais que talvez não é tão usual, por exemplo, tipo o MDF, exemplo que eu tô falando, mas não necessariamente que é mais pegar aquele objeto principal e tornar ele de uma forma mais barata pro cliente. Mas a gente já fez projeto que seria para um público A, B e usou adesivo de madeira e ficou praticamente igual a uma que madeira depende natural. Da onde, né? Porque quando tu coloca ele do jeito certo, sabendo fazer a produção, acompanhar tudo. A gente já colocou num forro, né? Já. E ficou perfeito. E ninguém nunca Mas, vai claro, saber. tem questões de pé direito, distância do observador, da textura escolhida, né? Que não é uma coisa simplesmente ao acaso, né? Que foi bem pensada. Teve teste, né? Qualidade de impressão. Ano passado foi, ou foi esse ano ainda que a gente estava abrindo aqui na calçada, lembra? Ano passado foi de... Abrindo uma impressão, sei lá, uns 10 metros de comprimento, só pra gente ver como é que tava ficando a textura da madeira impressa num plano bem grande, né? Que não dá pra dizer que é um adesivo. Que não dá pra dizer que não é um adesivo, né? E isso é super importante, porque daí tem uma questão toda de fixação, de estruturação, né? Enfim, a gente já falou então que a gente consegue ter elementos mais baratos, elementos nobres mais baratos, mas a gente também tem que traduzir isso de uma forma com que não espante o público destinado para aquela loja, né? Então acho que isso que faz uma diferença muito grande. Porque faz, né? Não, tipo, eu, quando estou em shopping, assim, às vezes eu realmente me afasto de lojas que eu mudo de corredor ali. Que às vezes é puro preconceito, assim, porque só por questões estéticas. Não, é medo. No meu caso é medo. É medo. Na verdade, não é medo. É medo que eu vou comprar. Consciência que aquilo não me pertence. Né? E aí, agora eu queria surpreender vocês com uma pergunta que a gente não tinha colocado no script. Não, é super de boa. Mas que eu acho bem legal de a gente abordar. Aproveitar que a gente ainda está no início aqui da nossa primeira temporada do nosso podcast, que é falar um pouco daí da nossa marca, da Evo2B. O que significa a Evo2B? Né? Para quem não sabe, a gente já passou por algumas fases, né?
Em 10 anos, a gente tá fechando 10 anos, gente. Fechando Na 10 verdade, anos. esse é um podcast muito comemorativo dos nossos 10 anos. Sim, Então, a gente já passou por uns 3 ou 4 nomes nesses 10 anos, foi. né? Brincando. Foram, 4. E aí, em maio ou agosto? Maio de 2020 a gente Maio começou de o projeto. 2020 a gente começou o projeto da nova marca, né? Que a gente sempre tava na dúvida do tipo, esse é o momento, Auge da pandemia. esse não é o momento. Pandemia. Sempre sem saber, sem querer mudar o nome durante o jogo, né? A bola já tava rolando, como é que se muda o nome? E aí veio a pandemia e a gente pensou, azar, vai ter que ser uma hora, então vamos aproveitar que essa hora tá tudo mudando e vamos mudar agora. E aí foi, né? Então em maio começou e em agosto a gente divulgou, né? Isso. Que aí a gente realmente trocou o nome em todas as redes, fez o vídeo institucional, patati patatá. Tudo que aconteceu aí nesse meio tempo, tá? Então a Ju criou a marca Evo2B, pra quem não sabe. Então fala um pouquinho. E depois eu vou querer saber a opinião do Arthur, do que ele notou de diferença, né? Pra gente também, porque acho que é importante a gente falar isso, né? Como uma coisa que parece ser tão simples e fácil de fazer tem um impacto Não no é dia a fácil dia. de fazer. Não, de criar. Digo, quem olha de fora, trocou o nome, trocou a marca. Parece uma coisa pontual, né? Mas isso tem Não, mas fez muita diferença. consequências Fez muita astronômicas, diferença. né? Então, começando pela ideia. Eu acho que tu vai ter que explicar onde é que veio o Evo2B, porque quando chegou pra mim já tava com o nome decidido. É verdade. Devolveu. A gente tava trabalhando com um consultor na época, né? E aí a gente tinha um tema de casa que era pensar em vários nomes. E aí nós fizemos uma lista com vários nomes e o que a gente queria era que comunicasse de ser uma coisa mais inovadora, né? De ser agressivo no sentido de correr atrás, de fazer acontecer, né? De ter atitude para realizar, que na época era a nossa hashtag que a gente usava direto, porque também voltando um pouco mais, né? Atitude para realizar foi uma hashtag que a gente criou em 2018, eu acho, que foi fruto de uma troca interna, né? Uma entrevista com todas as pessoas que trabalham com a gente, pedindo para cada uma falar 3 palavras que elas entendiam que representavam a empresa pra gente criar, né? Então cada pessoa falava 3 palavras e aí a gente juntou todas aquelas ideias, todos aqueles conceitos que estavam ali naquelas palavras de todo mundo e criamos a hashtag Atitude para Realizar, que eu acho que até hoje é o que mais define o nosso DNA interno de pessoas, do jeito de ser, né? Não, isso do até jeito hoje, de fazer as até coisas, hoje. né? Até hoje rola, então essa Rola hashtag- comentários, ajuda tanto alguém, atitude pra realizar, tipo, Então, vamos resolver. Isso se internalizou tanto pra Exato. traduziu aquele sentimento para as pessoas mais antigas, mas também é incorporado também nas pessoas que vieram. pessoas. Exatamente. Isso não foi embora, né? Isso ficou e foi bem e é uma natural, coisa né? muito forte pra gente, tipo, ela é muito... Atitude para realizar. Atitude pra realizar, tipo, é muito lema de Evocru, assim. Bom, então aí a gente fez uma lista e aí nós acabamos chegando ali num final, um top 2, que era Evo, só Evo, e o outro que era Trade to Be, né? To Be do trocadilho Business to Business. E o Trade porque a gente entendia que tinha a ver com negócio, que isso era uma das coisas que a gente queria imprimir, né? Visão de negócio, que é uma das coisas que a gente tem e que a gente... é a nossa proposta de diferenciar, uma das nossas propostas de diferencial, inclusive de não só ser arquitetura, de não só ser design, mas de ser um complemento para o negócio do cliente. Então, mas ainda não era bem aquilo. Evo sozinho era uma coisa que é impossível de registrar, né? É impossível de tu conseguir esse nome, porque já tem 1 quadrilhão de empresas chamadas Evo no mundo, e aí a gente acabou fazendo essa junção de Evo com o To Be, né? Que antes tinha a hipótese Trade to Be e tinha a hipótese Evo. Então nós juntamos e virou Evo to Be, né? Que aí, né, fazendo o trocadilho do B2B, né, que é o cliente, é o nosso serviço, a gente é business to business, né, a gente atende empresas, e aí então veio a ideia da evolução para o seu negócio, Evo2B. E aí chegou em ti. E aí chegou em mim, chegou pra mim com a ideia de a gente não sabe bem como vai ser a marca,
Era para traduzir isso, era para traduzir negócios, era para traduzir uma coisa de evolução, então Evo de evolução para os seus negócios, era para uma coisa que fosse evoluir. E e para mim foi uma maluquice, assim, porque eu comecei a rabiscar um monte de coisa, um monte de anotações. Na época a gente estava todo mundo em home office. E eu trabalhava no escritório, no meu escritório em casa, eu tenho uma parede de espelho. E aí eu comecei a rabiscar naquela parede de espelho um monte de coisa que pudesse representar a Evo. Porque eu já trabalhava na Evo há quanto tempo? Aqui fazia uns 5 anos. 6 anos. 6 anos, é. Então eu conhecia bastante da história, eu conseguia entender exatamente já tinha passado por quase uns 87 nomes, né? Sim, já tinha passado por todos, eu acho. Por quase todos. E aí comecei a rabiscar com o Evo, comecei a pensar na ideia do que a gente faz, como funciona e como funciona a evolução. Vocês estão vendo a marca ali atrás. Então a ideia era que fosse uma evolução e ela tem uma cobertura, um telhado, uma proteção. Enquanto ela está evoluindo, ela está protegida. Esse é o nosso trabalho, é fazer essa proteção, esse cuidado durante o projeto, durante o processo. E quando ela tem espaço para ser, to be, fazer uma brincadeira com to be or not to be, com o verbo ser, estar. Quando tu tem espaço para ser, tu pode ser mais, tu pode ir além, tu pode estar mais presente, tu pode ser maior, tu pode ser mais impactante, pode, sei lá, ser e abrir novas possibilidades, né? Novos braços, né? Novas visões. Os cantos arredondados, por quê? Os cantos arredondados era uma coisa bem importante que a gente queria... Eu queria traduzir essa coisa que a gente tem muito, que a gente tem um relacionamento super próximo com os nossos clientes. Nossos clientes são meio amigos, sempre ficam, assim, porque os processos são longos, os projetos são demorados e a gente acaba convivendo bastante. Então a gente queria que passasse uma coisa de estrutura. Então, tipo assim, a gente sabe o que a gente tá fazendo, são coisas... sérias, são coisas comprometidas, é um trabalho comprometido, é um trabalho super metódico de certa forma. Se tu for traduzir arquitetura, tu precisa ter toda essa base de engenharia, e a parte da coisa desse arredondado é essa relação que a gente tem com os clientes, ou essa parte do design. Então era uma combinação de arquitetura, design, relacionamento com o cliente e o que a gente queria transmitir. Eu posso ficar horas e horas e horas e horas falando dessa marca. Mas eu acho que é importante dizer que foi aprovada de primeira. Nada, né? Sem nenhum comentário. Né? Foi impressionante. Aquilo foi um momento de... A Ju gosta de astros, eu também. Foi um alinhamento de astros. Foi um alinhamento, porque foi... E pra mim foi muito tranquilo de fazer. Era meu espelho todo rabiscado, eu enxerguei a marca. E era isso, a gente tem uma base de Helvética, não conta pra ninguém nunca viu, que é uma fonte que também traduz isso, traduz várias coisas que representam, que a Evo representa. E aí, assim, né, como eu tava comentando, né, claro que na minha cabeça sempre foi muito claro, né, onde a gente queria ir, para que lado a gente estava caminhando, o que a gente queria fazer. Na época, Arthur, eu imagino que tu estava aqui há o quê, um ano? Não, quando tu falou da hashtag, eu tinha acabado de entrar. Fazia mais tempo. Então, mentira, sim, na hashtag? Eu entrei em final de 2018. Eu entrei em final de 2018, Tá, então já fazia quase 2 anos. Isso. Tá, então qual foi a diferença que tu enxergou dessa mudança, né? Que vamos lá, para quem olha, para quem tá falando, né, de uma maneira muito direta e objetiva, parece que ok, mudou de nome, né? Mas o que isso representa, né, faz diferença no dia a dia, né? Então, o que tu enxerga dessa mudança? Eu acho que foi uma mudança muito, muito tranquila e foi uma mudança que foi preparada para que isso seja feito. Assim, na época, eu lembro de uns 2, 3 clientes ficarem um pouco na dúvida de como chamar, mas ao mesmo tempo foi um curto período ali, vamos colocar, sei lá, tô chutando aqui uns 4 meses,
E depois o nome pegou, sabe? Eu acho que eu acho que isso envolve muito da parte da criação da marca e da consolidação da marca, que hoje em dia a gente não tem tanto, a gente não se lembra, ou dificilmente algum cliente mais antigo comenta sobre o nome da marca antiga, sabe? Verdade. Então, Nunca aconteceu. Nunca. a gente sempre fala, o pessoal da Evo, porque é um nome mais fácil, é um nome mais intuitivo ali, é pequenininho, então... Uma curiosidade que eu me lembrei agora, tá? Que quando a gente estava debatendo a marca lá no início, eu não sei se tu lembra, Ju, antes da gente divulgar para todo mundo ainda, que também foi uma preparação para Foi. gente. Sim. Um segredo, mandar lembrancinha no nome de uma empresa que ninguém conhecia, era todo mundo Sim. em casa, a gente mandou espumante, né, para todo mundo. E a lembrança não online. dizia nada. Não dizia nada, né? Era só um Não, mas cartão. eu Era ia- só um cartão. O que eu ia Peguei o cartão. dizer é que a gente apostou que as pessoas acabariam chamando de E2B. E2B foi. Foi, A gente tem uma versão da marca que é E2B com o E com. E na verdade foi Não, muito é Evo. natural. O Evo e Evo 2B também. As pessoas falam muito naturalmente. Evo 2B falam bastante também. Evo 2B falam bastante Mas também. faz parte. Faz Não, parte mas do marco também. Faz parte Faz e parte tem uma dessa sonoridade tradução. boa também. Não, exato, eu acho que isso, assim, facilitou muito, assim, enfim, tanto esteticamente quanto sonoricamente ali, o Evo é muito fácil. E eu acho que teve um papel, assim, muito, aí falando da empresa, processo interno da gente, né? Então a gente tinha ali, na época o nome era composto por abreviações de nomes, numa junção de duas empresas praticamente, né? Tudo numa só. E querendo ou não, tu tinha a parte de arquitetura e a parte do design. E eu acho que isso serviu principalmente para a gente romper aqui dentro e se tornar a Evo, que tem o setor e o outro setor. Eu acho que muda muito. Muda embora muito. Pra quem não sabe, a gente começou como duas empresas diferentes, Isso. né? então embora E trabalhavam fosse juntas. Trabalhavam fosse uma coisa que enfim, a gente realmente trabalhava junto de trabalhar junto mesmo, não era Na uma mesma coisa sala. não era uma coisa de Mas a cultura unificou, né? isso a gente, Unificou. querendo ou não, a gente rompeu ali total, assim, Mas isso foi muito um ponto, né, que aí eu acho que é muito importante, né, para quem pensa em se vai mexer na marca, se mexe na marca, e não tô falando de mudar nome, né, mas de Não, marca de marca mesmo, mesmo, né? de logotipo, é o impacto que isso dá, Ai, né, de posso como fazer um as parênteses? empresas te leem. Por favor, não falem logomarca. Logotipo, obrigada. Achei que eu ia levar um Não, é só um parênteses, Tá. por favor. Para quem tá pensando para quem pensa em mudar logotipo, não necessariamente nome, não, mas mudar a marca mesmo, logotipo, o impacto que isso dá, né? Uhum. De como uma marca bem construída, ela impacta na visão que o mercado Uhum. tem da tua empresa, né? Sim. Porque isso eu não sei quantas pessoas comentaram naquela época, nossa, como vocês cresceram, nossa, mas tá demais essa empresa, né? Muito. E muitos comentários, inclusive, não relacionados à marca, Uhum. mas no sentido de, tipo, nossa, Postura, como né? vocês estão tão bem e tal, né? E foi uma coisa muito louca, porque na prática, Não tinha mudado não tinha nada. nada. não, exato, assim, eu acho que Em foi termos de serviço, em termos de proposta de negócio. exato, sim, é que mesma coisa. foi exatamente isso, assim, eu acho que a gente operacionalmente não mudou, mas não mudou muita coisa, mas o fato de tu ter um outro nome e realmente daí eu acho que isso foi bem importante da criação da marca, de ter uma coisa sólida ali, eu acho que isso foi fundamental, assim, pra gente chegar hoje e há 2 anos, 3 anos, sei lá, com 1 ano de marca a gente já ter uma marca consolidada, sabe? Tipo, as pessoas saberem falar Evo to B, tu sabe. Chegava a galera pra entrevista e dizia, eu tô acompanhando vocês nas redes sociais faz muito tempo. Daí a gente pensa, deu uma profissionalizada. muito tempo, faz 1 ano, sabe? Na aparência do negócio, uma coisa muito louca. Claro que, né, gente,
trabalhando para dedéu, Quase nada. trabalhando que nem uns malucos, Nossa, não só no trabalho diário dos projetos, né? Mas também de marketing, de criar materiais gráficos que reforçam a marca, e isso tem uma conexão direta com o que a gente estava conversando da loja, no ponto de venda, dessa expansão do universo da marca, Claro. que é a loja, né? Claro. Que é justamente essa tradução da marca e dessa linguagem para a forma da arquitetura, para a forma da comunicação visual e de todos os elementos que tem dentro da loja. Tudo isso anda junto, né? E acho que aí, olhando do nosso lado daqui, né, a gente fez isso, modéstia à parte, fizemos bem, Porque foi desde a sede, de pensar nela inteira, de pensar O em pessoal tá saindo. fim de expediente. Desde a sede toda da Evo, de pensar as cores que vão estar alinhadas com a marca, de pensar a sinalização que está alinhada com a marca, de pensar qual é o nosso tipo de conversa alinhado com a marca. Então tem várias coisas que a gente foi fazendo depois para criar essa cultura para quem estava dentro, apesar de a gente não ter usado a sede por alguns anos depois que a marca foi lançada. Exatamente, né? Mas até para quem está dentro. Inclusive, vamos lá, para quem está assistindo, né? Tá pegando, acho que um pedaço dessa parede aqui atrás, provavelmente. Essa é a cor antiga da marca. É a cor antiga, porque a gente começou a reformar essa sala e começou a pandemia. Então a gente terminou a reforma da sala durante a pandemia. E aí já estava tudo pintado e a gente usava a cor base da marca antiga, né? Então a gente acabou, na verdade, incorporando como uma das aplicações da marca nova, apesar de a principal ser preto e branco. Mas era uma transição, né? A gente não queria perder essa cor no período de transição. Quando a gente fez toda a estrutura da marca, de como ela ia se comportar nos primeiros meses, a cor principal dela era a mesma da marca anterior, que era para fazer esse caminho suave. Pra ninguém estranhar muito. Nosso manual da marca daí incorporou algumas cores que a gente já trabalhava. Não, e a marca ela acabou nos permitindo muitos trocadilhos também, porque tem o EvoCast, tem a Evo TV. Isso é uma coisa muito legal, porque... Posso falar de novo da marca? Porque a marca não tem decodificador. Então a marca não tem nada que explique o que significa, o que é a Evo2B, o que essa empresa faz. Porque diz Evo2B e é só isso. Tipo, em qualquer rede social. Na prática, né? Porque a gente no início tinha ali o arquitetura, design e branding. A gente tem ele como complemento da marca, mas ele nunca foi um decodificador. Ju, fala pro nosso público o que é um decodificador. Decodificador é o que representa o que a marca faz. Então vai estar escrito... Meu Deus. Marca e o... Me dá uma marca que tem um decodificador agora. Supermercados. Supermercados, isso, exato. Então tem a tradução ali, é um supermercado. E a gente não tem isso. O que é a Evo2B? A Evo2B é a Evo2B, descobre o que ela faz. E isso, eu sempre fico em dúvida de uma marca se ela funciona ou não funciona. Sem um decodificador. Mas essa marca, ela não tinha como ter um decodificador. Não cabia, não casava, era limitador, era uma coisa que não ia nos ajudar em nada. E o fato de ter Evo2B é o to be, que é a parte de expansão, é o que se adapta a todos os trocadilhos que a gente tem. Então a gente se chama aqui dentro de EvoCrew, a gente tem vários grupos, EvoOscar no fim do ano, o EvoCast, que é o nosso podcast, Evo TV, que é o nosso YouTube. Então, tipo, é uma marca que nos permite, o fato de não ter decodificador faz ela ser... Eu agora, não sei se vocês repararam, mas no vocabulário de toda a equipe, a palavra evolução entrou muito mais. Muito. É muito louco de perceber isso, porque eu vejo às vezes até que quando a gente está falando com um cliente alguma coisa, o cérebro de todo mundo, que isso é branding, né? Total. O cérebro de todo mundo passou a falar mais, evoluindo, né? Evolução, impressionante. E é uma palavra maravilhosa. E é uma palavra que traduz muita coisa do que a gente está tentando criar. E pegando esse nicho de supermercados que a gente trabalha, assim, que é onde eu acabo tendo mais contato, essas pessoas... Todas elas são inquietas, né? Tipo, elas estão sempre buscando evolução e evoluindo e estão sempre
indo atrás de coisas novas. Só pra gente encerrar mesmo, queria agradecer muito vocês, minha equipe de marketing. Eu acho que é um projeto bem legal. Espero que a gente ainda tenha muitos episódios aqui. Acho que a gente ainda tem muita gente para convidar, de clientes, de fornecedores, tem muita coisa legal que vai acontecer aqui ainda, então fiquem ligados. E acompanhem a gente nas nossas redes, @evo2b_ no Instagram e @evo2b em todas as demais redes, tá? E o nosso canal no YouTube, o Evo TV, onde a gente posta vídeos dos nossos projetos e também postaremos este EvoCast em formato de vídeo. Sim. E também o TikTok. Vamos começar a bombar no TikTok agora. Esse é o primeiro post. Obrigado, gente. Beijos e até o Beijos. próximo. Pessoal. Tchau. Liguem os microfones agora, que é assim que os podcasters fazem. Pode vir. Pode vir. Mas cuidado, não bate em nenhuma cadeira. O que eu tava falando? Vamos voltar. Gente, é muita informação, só pra vocês terem noção, a gente, enquanto tá gravando aqui, a gente já foi parado umas 2, 3 vezes, porque o escritório tá rolando. Prestes a quarta agora. Prestes. Pode entrar. Tá, nós tava falando do quê? Enquanto a gente Peraí. conversa, eu fiquei pensando. Tá piscando. O que significa? Eu não sei. Tu não tá no mudo, né? Bom, Thiago que lute. Thiago, boa sorte. O Gabi fala alto, eu espero que os outros microfones tenham perto. Acho que É.